Então, vou começar, tá, gente? Então, eu gostaria, então, para agradecer a Josi o convite de estar aqui no Hemominas, fazendo essa apresentação sobre o climatério, um tema tão importante. Então, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de destacar dois marcos importantíssimos na vida da mulher, do ponto de vista endócrino e ginecológico. O primeiro é a menarca, que é a primeira menstruação, e o segundo é a menopausa, que é a última menstruação. Em ambos os momentos, o impacto hormonal é enorme, gerando profundas mudanças do ponto de vista físico e emocional. Mas acontece que, culturalmente, a menarca, que é a primeira menstruação, é ligada com a juventude e com a beleza. E, infelizmente, a menopausa é associada com a decadência, com a velhice e com sintomas que incomodam. Mas eu posso falar o seguinte: se a menopausa fosse só calamidade e catástrofe, nenhuma mulher permaneceria funcional nos próximos 30 anos da sua vida. Porque, na verdade, a menopausa, a mulher vive em média 1/3 da sua vida após a menopausa. E é exatamente por isso que é o nosso dever, como profissionais e como indivíduos, entender essa fase e garantir que 1/3 seja vivido com saúde, com vitalidade e com qualidade de vida. Então, para a gente começar, eu coloquei esse primeiro slide, o que nós vamos ver hoje, para vocês terem uma ideia de tudo que nós vamos falar até o final dessa apresentação. Os conceitos sobre climatério e menopausa, para a gente se situar, cada um se situar, onde se encontra. Sinais e sintomas. Os sintomas da menopausa no desempenho profissional. Os sintomas da menopausa e a doença cardiovascular. Os sintomas da menopausa e a síndrome músculo-esquelética, os ossos e os músculos. A reposição estrogênica na menopausa. E os hormônios bioidênticos e implantes hormonais manipulados valem a pena? Isso é o que nós vamos ver hoje. Aqui mostra a linha do tempo, é o ciclo da vida. Quando a menina nasce, mais ou menos aos 12 anos, acontece a primeira menstruação, que é a menarca. A menopausa, ela acontece, em média, aos 49 anos, dependendo da literatura, dependendo, fala que é 51 anos, então, em média, de 49 a 52 anos. E aos 65 anos, termina a pós-menopausa e entra na senectude, a velhice. E o climatério é o período que compreende as idades de 40 anos até 65 anos. Estima-se, um pouquinho dos números aqui, estima-se que até 2030 nós teremos 1,2 bilhão de mulheres menopausadas ou na pós-menopausa no mundo. 47 milhões de mulheres entrarão na menopausa anualmente. E segundo os dados do IBGE, a menopausa no Brasil, sobre a menopausa no Brasil, 30 milhões de mulheres estão entre o climatério e a menopausa. 82% das brasileiras têm sintomas que comprometem a qualidade de vida. E 52% dessas mulheres, nessa fase de climatério e menopausa, estão em tratamento. E eles colocaram que a metade da vida das brasileiras está entre climatério, menopausa e pós-menopausa. Isso está publicado, está escrito na Agência Senado. Um pouco dos conceitos. O que é climatério? Climatério é uma síndrome. Por quê? Porque são sinais e sintomas que resultam da interação entre fatores endócrinos, psicológicos e socioculturais. O diagnóstico de menopausa geralmente é acima de 45 anos, que começa aqueles sintomas, que são as queixas sugestivas de hipoestrogenismo, que é a falta do estrogênio, que é o hormônio feminino. Isso não requer nenhum exame para confirmar, só mesmo com base nos sinais e sintomas. E o climatério, ele compreende a pré-menopausa, é o período em que a mulher está menstruando irregularmente, com todos os sinais de hipoestrogenismo. A menopausa é um marco, é a última menstruação.
O diagnóstico da menopausa ele é retrospectivo. Quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, ela entrou na menopausa. Se ela ficar 11 meses e 29 dias sem menstruar e menstruou, começa a contar tudo de novo. E a pós-menopausa é o período que vem após a menopausa. Até 65 anos. Depois é senectude. O que é a transição menopáusica? É o período da vida em que ocorrem alterações no ciclo menstrual. Ocorre a diminuição da função do ovário, vai trabalhando menos. Variação na duração do ciclo menstrual. A mulher tende a menstruar com menos tempo. Tipo assim, 2 vezes no mês, com a primeira fase do ciclo, que é a fase folicular, ela fica mais encurtada. Com o tempo, depois, ela vai espaçando, menstruando 40, 60 dias, de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, até ficar 1 ano sem menstruar. E o marco da transição é quando acontece a última menstruação. É o último episódio de sangramento menstrual. Aí chega a menopausa natural, que é a data do último episódio de sangramento menstrual. 90% das mulheres passam por este período entre 45 e 55 anos de idade, quando para a menstruação. Mas a média de idade, nesse estudo que eu olhei, estava 51 anos, mas até pouco tempo os estudos mostravam muito 49 anos. Então, é entre 49 e 52 anos, que é a última. As mulheres têm, em geral, a última menstruação. Mas pode acontecer antes, pode acontecer depois. Então, a menopausa precoce acontece em 5% das mulheres. Acontece quando as mulheres param de menstruar espontaneamente entre 40 e 45 anos. A menopausa prematura acontece em 1% das mulheres, poucas. É devido à falha do ovário, o ovário vai ficando menos funcionante. É uma insuficiência ovariana prematura, que é o termo médico que nós utilizamos. É uma síndrome resultante da perda da função do ovário antes de 40 anos de idade. E a menopausa induzida é a interrupção da menstruação que ocorre após a retirada dos ovários ou perda da função dos ovários em decorrente de uma quimio ou de uma radioterapia. Ela retirou ovários por alguma patologia ou ela está em quimio ou radioterapia por uma outra patologia qualquer. Se afetou o ovário, parou de funcionar, pode levar à menopausa induzida. Então, esses conceitos que nós vimos são importantes para a gente entender tudo agora para frente. O ator principal da parte ginecológica, da fertilidade, são os estrogênios. Mas o principal deles é o 17-beta-estradiol, que tem o 17-beta-estradiol, estrona e estriol. É a queda do 17-beta-estradiol é que causa todos esses sinais e sintomas que nós vamos ver do climatério e menopausa. Sintomas que a gente daqui a pouco vamos olhar. E como que se faz o diagnóstico de menopausa? 12 meses sem menstruação. O diagnóstico é retrospectivo. Hoje eu tive o último período menstrual, a última menstruação, mas eu só vou saber se eu fiz menopausa hoje, daqui a 1 ano, quando não, retrospectivamente. Mas isso em mulher em faixa etária esperada para a menopausa, dentro daquela linha do tempo do ciclo da vida que eu mostrei para vocês. Que se isso acontece numa mulher muito jovem, 29, 30, qualquer outra idade abaixo daquela faixa, tem que investigar outras causas. Aí, possivelmente, não deve ser menopausa. E quais são os sinais e sintomas? A primeira coisa que nós temos que saber, que ficar claro para nós, é que 10 a 15% das mulheres apresentam apenas ciclos menstruais irregulares que cessam quando chega a menopausa. Ou seja, elas não têm outros sinais e sintomas. Isso aqui, nós podemos falar que são 10 a 15% de mulheres privilegiadas. E os estudos mostram que as mulheres que têm uma vida, durante a vida, fazem atividade física regular, meditação, yoga, elas têm mais chance de ter uma menopausa mais tranquila, com pouco sintoma ou nenhum sintoma do que as outras. A menopausa tem sintomas, a gente pode dividir em duas situações: sintomas corporais e os sintomas cerebrais. Então, os sintomas corporais, primeira coisa que vai aparecer
é a alteração no ciclo menstrual, porque o que determina a menopausa é parar a menstruação. Então, primeira coisa, do ponto de vista corporal, é a alteração do ciclo menstrual, que pode alterar na frequência e na duração. Então, ela pode menstruar inicialmente com os ciclos mais curtos, e com o passar do tempo, os ciclos vão ficando mais espaçados. E a duração do fluxo, ela pode ter período de sangramento menor, ou tem umas mulheres que têm período de sangramento maior. Então, cada uma manifesta de uma forma, e isso tem que ser avaliado à medida que for acontecendo. Um sintoma também da queda do estrogênio é a secura vaginal, que pode prejudicar, atrapalhar as relações sexuais por causa da secura, ficam mais dolorosas. A incontinência urinária, em geral, é um sintoma tardio da menopausa. É a perda de urina involuntária, sem ela não consegue segurar a urina. Essa incontinência urinária, eu acho que vale a pena a gente falar aqui o seguinte: ele é um sintoma tardio, mas muitas mulheres têm isso logo de início da menopausa, que agrava na hora que ela entra em menopausa. Por quê? Muitas mulheres, segundo os estudos, vivem de 6 a 8, 9 anos com incontinência urinária durante a vida e nem se dão conta que tinha incontinência urinária. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa correndo lá na Pampulha. Ela está toda suada, correndo. De repente, ela sente um pouquinho de urina sair, mas só aquilo ali, segurou, acabou. E ela esquece, nem acontece mais e nada. Isso já é um prenúncio para ela de que ela tem uma fragilidade da musculatura do assoalho pélvico. Já é indicação de tratamento. Quando chega no climatério e menopausa, essas coisas agravam se não for tratado antes. Porque antes, quando é uma perda muito pequena, uma mulher jovem, fisioterapia normalmente resolve muito bem. Mas se a pessoa não percebe isso ao longo, vai lá, está na festa, de repente dá uma gargalhada lá, perde um pouquinho de urina, mas coisa mínima que não acontece mais, já é um sinal de fragilidade da musculatura do assoalho pélvico. Então a diferença é essa, das mulheres que já tinham esses problemas antes que nem se davam conta e acontece no climatério delas piorarem logo de início do climatério, porque pela queda do estrogênio, a incontinência urinária, a perda da urina, é um sintoma mais tardio, assim mesmo, se não tratar, né? Alterações musculares pode dar também um sintoma da queda do estrogênio, dor, rigidez nas articulações, tensão e dores musculares, e a fragilidade dos ossos, que pode levar à osteoporose, que é a queda do estrogênio, a gente tem uma perda até 10%, né, da massa óssea no climatério. Sintomas relacionados com o cérebro são os sintomas que a gente chama vasomotores, que são aquelas calorões, aquelas ondas de calor, que a gente chama de fogachos, que é uma alteração do centro termorregulador no cérebro, alteração da temperatura corporal. Alteração do sono, pessoa que não tem fogacho, começa a ter calorão no rosto, queima no pescoço, no tórax, e às vezes vai até para o corpo todo, e às vezes depois já tem a sensação de frio. Tem pessoas que têm esses sonos noturnos, acorda com fogacho à noite, aí altera o sono, aí no dia seguinte ela não está bem, ela não dormiu direito, tem alteração de humor, sai brigando com todo mundo sem querer, sem perceber, pode alterar o desempenho cognitivo se ela tiver que desempenhar tarefas, né, mentais, tudo que utiliza o raciocínio, alterações no nível de estresse, porque quem não dorme direito não está bem no dia seguinte, está fadigada, altera o nível de estresse, e isso pode levar à ansiedade, à depressão, e como se não bastasse tudo isso, pode alterar o apetite sexual, o desejo sexual, altera a libido. Então, os estudos mostram que 80% das mulheres no climatério e menopausa têm onda de calor, que são esses fogachos, que é a alteração do centro termorregulador. E isso faz com que muitas delas não consigam dormir adequadamente. Isso pode trazer para elas uma fadiga mental também. E aí elas podem ter o que a gente chama de lapsos de memória. Ela chegou em casa, guardou a chave. Vai precisar da chave, vai sair de novo, não sabe onde colocou a chave. Pega o celular, está falando com alguém, guarda. Depois não sabe onde deixou o celular. São lapsos de memória. Mente turva.
que é o que na mídia a gente vê como névoa cerebral, mas névoa cerebral não é um termo médico, mas é o que descreve essa situação, que é uma fadiga mental também, um distúrbio cognitivo subjetivo. É quando você, por exemplo, a pessoa está conversando com você, aí ela vai lá te falar uma coisa, aí não lembra, esquece. Daí a pouco ela lembra de novo. Aí depois ela vai pegar uma coisa na cozinha, chega lá na cozinha, o que que eu vim fazer aqui? Esquece. Aí volta. Aí depois que lembra, volta lá de novo. Então, essas fadigas mentais. Isso tudo, gente, principalmente a falta do sono, ficar fadigada no dia seguinte, muito cansada, pode levar a ansiedade, depressão, além de outras coisas que ela vivencia. E aí, gente, como que funciona isso, esse sintoma? É aquela pergunta: esse sintoma é cerebral ou é do ovário? Existe uma conexão entre o cérebro e o ovário. E isso é o que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é o eixo que começa a funcionar quando a menina está na menarca, na primeira menstruação, para poder ter os ciclos menstruais, preparar o útero para gravidez, né, se acontecer e tal. Ele começa a funcionar lá, que ele é reativado, e depois, na menopausa, ele também agora começa a falhar. Então, imagina você, o cérebro, com algumas fechaduras. Só que a chave para essas fechaduras, que liga o cérebro no ovário, é o estrogênio, o hormônio estrogênio. Então, quando o cérebro e o ovário comunicam o tempo todo, desde a época da primeira menstruação, estão comunicando. Tem todo mês a mulher menstrua, né? E não aconteceu gravidez, então aí no mês que vem ela menstrua de novo, tal. Quando chega na época da menopausa, do climatério menopausa, começa a faltar estrogênio. Lembra que é a queda do estrogênio que vai ter a menopausa? Os sintomas do climatério, da menopausa? Aí essas fechaduras não tem chave para todas elas. Então faz uma bagunça no cérebro, porque ele dá uns comandos meio errados, interpreta meio errado. Aí é por isso que dá todos esses sinais e sintomas. Só que isso não dura o resto da vida, não. Com o tempo, parece que o cérebro vai se adaptando com isso. Então, as ondas de calor tendem a desaparecer em algumas mulheres, em aproximadamente 20 a 30% das mulheres, elas podem ter 7,4 a 10 anos. Outras já, elas têm isso com menos tempo, após a menopausa. Porque parece que o cérebro se adapta com essa situação. E aí continua a vida. Então, a origem desses sintomas, essa origem desses sintomas cerebrais é no cérebro, mas que são desencadeados pelo ovário, pela falta de estrogênio. O cérebro comunica com tudo no nosso corpo, então tem comando cerebral para tudo, mas a linha para a parte ginecológica é o eixo hipotálamo, hipófise e ovário. A menopausa não é uma experiência uniforme entre as mulheres. Não é. Há grande variabilidade na prevalência dos sintomas. E os estudos mostram que de 25 a 65% das mulheres têm dificuldade no trabalho em decorrência dos sinais e sintomas do climatério e menopausa. Nós sabemos que o trabalho melhora a saúde mental, melhora a autoestima e diminui o estresse psicológico e faz com que a mulher se sinta mais empoderada. Isso é melhor para o desempenho profissional dela. Só que essa fase da vida da mulher, ela enfrenta muitas intercorrências familiares. É a hora em que algumas estão divorciando, algumas estão perdendo seus pais, outras têm os pais, mas que os pais têm alguma condição clínica que depende delas, às vezes física mesmo, ou às vezes financeiramente. Muitos filhos estão saindo de casa nesse momento, outros os filhos estão voltando para casa, às vezes por divórcio, por separação, e trazem filhos para dentro da casa dela e ela tem que arcar muitas vezes, né, ajudando financeiramente. Então, são muitas, e até a própria paciente, a própria pessoa pode ter problemas dela mesma. Ela pode ser hipertensa, pode ser diabética, vive outras questões clínicas dela mesma.
Isso tudo soma, aumenta a possibilidade de ansiedade e depressão junto com os sinais e sintomas do climatério e menopausa. Se ela tem os calorões, os fogachos, o efeito agudo dos fogachos impacta no desempenho profissional. Ela está lá no trabalho, fazendo o trabalho dela lá, sentada na mesa, pensando, raciocinando, escrevendo. De repente vê aquele calorão, desconcentra ela. Ela perde o chão. Então, isso tudo impacta. Suores noturnos afetam o sono cronicamente. Então, isso aumenta o estado de fadiga, diminui a capacidade de trabalho e, dependendo do que ela faz, aumenta a chance de acidente de trabalho. Eu acho esse estudo interessante, o estudo que fala sobre saúde e emprego. Esse estudo com essas trabalhadoras mostrou que 91,7% delas tinha os fogachos, esses calorões, que são os sintomas vasomotores. 68% delas tinham dificuldade para dormir. 63% delas tinham alterações psicológicas. 49% delas queixavam de incontinência urinária. Mas o que eu achei mais interessante é que, embora esses percentuais, a prevalência dos sintomas seja maior nos sintomas vasomotores, o que mais impactava no resultado do estudo, o que mais impactou no trabalho delas, na vida delas de trabalho, eram as alterações psicológicas. E elas disseram que era depressão, irritabilidade, ansiedade e choro. E um percentual disse que o que mais impactou também foi dores articulares, que nem está nesse percentual. Não foi a queixa principal, mas em termos de impacto no trabalho, as dores articulares foram também importantes. Então, a ordem era essa que está escrita lá. Sintomas psicológicos, depressão, irritabilidade, ansiedade e choro e dores articulares. O que atrapalha as mulheres, que elas se sentiam prejudicadas no trabalho. Esse slide aqui é um print da diretriz brasileira sobre a saúde cardiovascular do climatério e menopausa. Esse hexágono mostra aquilo que realmente impacta, que elas se incomodam muito. Os sintomas vasomotores, porque elas se sentem cansadas, não dormem direito, fica fadigada no dia seguinte, com isso dá um desânimo danado, porque elas não se concentram nas coisas que precisam fazer, isso pode causar ansiedade, depressão, e ainda, às vezes, molha a calcinha porque está perdendo urina, ou tem que sair correndo para o banheiro, isso tudo compromete a autoconfiança, atrapalha, e elas não ficam felizes com isso, né? Atrapalha muito a vida delas. E hoje, então, por causa do reconhecimento da importância da mulher no trabalho, já tem essa preocupação com a saúde ocupacional das mulheres sintomáticas. E esse estudo mostrou, um estudo feito na Holanda, que os sintomas graves do climatério menopausa reduz a capacidade de trabalho dessas mulheres de 8,4 vezes. E tem umas mulheres que elas até reduz a carga horária de trabalho ou pedem demissão. Então, isso para os empregadores também é um impacto muito, muito grande, porque essas mulheres muitas vezes são muito experientes. Essas mulheres já têm experiência, já têm know-how, e elas são muito importantes. E aí atrapalha a vida delas, porque elas reduzem o orçamento, e ainda o empregador ainda perde uma excelentes profissionais. Insônia e depressão na peri e na pós-menopausa associam-se à perda da produtividade e a custos elevados para o empregador, por causa de tudo que nós já comentamos, da fadiga e a dificuldade do cognitivo delas. E quais são as recomendações para o ambiente de trabalho? É fazer isso que o Hemominas está proporcionando para vocês. Conscientização dos empregadores, que são programas de promoção da saúde com informações sobre a menopausa. E isso faz com que o ambiente de trabalho fique mais hospitaleiro. Evita aquelas brincadeirinhas que às vezes incomoda a paciente que está com esse sofrimento, que acaba sendo um sofrimento para ela. Então, se a própria pessoa está informada de como que acontece e os colegas também, isso facilita o acolhimento e uma conversa mais produtiva, que pode levar mais a uma solução do que uma crítica, porque às vezes, dependendo da conversa, pode soar como crítica. Às vezes a pessoa nem tem essa intenção, mas para quem está em sofrimento, isso é importante, essas observações. Então, o que eu também, essas medidas popularmente indicadas
que pode ajudar. Ambiente mais ventilado, acesso fácil a banheiros, uniformes mais leves, estimular a consulta médica e também a terapia cognitivo-comportamental, que é uma coisa que ajuda muito. A terapia, o que ela faz com a pessoa? Ela faz ela pegar as questões dela e, como se fosse um arquivo, colocar tudo que ela tem na cabeça, os problemas, tudo no lugar certo no arquivo, para ela poder organizar a vida dela. E hoje em dia a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental tem uma grande importância nessa mudança de comportamento e na qualidade de vida e bem-estar da pessoa. Todos nós. E qual que é a relação entre a menopausa e o sistema cardiovascular, o coração? Tem um estudo no Medscape que foi publicado que diz o seguinte: a doença cardiovascular é a que mais mata mulheres no Brasil. É responsável pela maioria dos óbitos do sistema cardiovascular no Brasil, das mulheres. E é responsável por cerca de 35% desses óbitos femininos. A doença coronariana é a maior causa de morte em mulheres na pós-menopausa, superando a mortalidade por câncer de mama e câncer do colo do útero. A gente aqui, em relação aos fatores de risco para doença cardiovascular, a gente tem que ver duas coisas. Tem a pré-menopausa e a pós-menopausa. Os estudos mostram que as mulheres na pré-menopausa, elas são mais protegidas em relação à doença arterial coronariana do que as mulheres na pós-menopausa, porque na pré-menopausa ela ainda tem estrogênio. Na pós-menopausa ela já não tem. E os estudos mostram que até 10 anos da menopausa é que acontece os eventos cardiovasculares nas mulheres, a maior índice de mortalidade. Só que, normalmente, isso não é só por causa do estrogênio, existem outros fatores de risco que contribuem para esse evento. Porque a gente não olha só a questão do estrogênio, a mulher é todo um contexto. A gente sabe que se ela tem algum fator de risco, como tabagismo, sedentarismo, não faz atividade física, não alimenta adequadamente, obesidade, que obesidade é fator de risco para doença cardiovascular, é fator de risco para câncer de mama e para várias outras coisas. Hipertensão arterial, diabetes, alteração do colesterol, triglicéridos, dislipidemia, história familiar de doença arterial coronariana. Se ela já tem isso tudo, ainda está na pós-menopausa, ou tem alguma condição dessa, então o risco dela aumenta para a doença cardiovascular, para a doença arterial coronariana principalmente. E como que a menopausa afeta o coração? O aumento das doenças cardiovasculares na perimenopausa seria devido ao envelhecimento cronológico ou ao envelhecimento do ovário? Ou seja, é por causa do envelhecimento, é por causa da idade dela ou porque o ovário está envelhecendo? Os estudos mostram que o ovário contribui, principalmente nas mulheres que têm a menopausa prematura, que é o ovário para de funcionar antes de 40 anos, a menopausa precoce, que é aquelas mulheres que entram em menopausa entre 40 e 45 anos, e quem tem menopausa cirúrgica nessas idades mais novas. O que acontece? Elas vão ficar mais tempo de vida sem estrogênio. Então, elas vão correr mais riscos de eventos cardiovasculares do que as outras. Então, essas mulheres, têm indicação de tratamento com hormônios, se elas não tiverem contraindicação ao hormônio, tratamento da menopausa, para prevenir a doença cardiovascular também. E além delas prevenir outras questões, elas vão também melhorar o perfil dela em relação ao coração. O que é a síndrome musculoesquelética na menopausa? Síndrome musculoesquelética é um termo novo, que descreve os sintomas dos ossos e dos músculos comuns relacionados à queda do estrogênio na transição da menopausa. E qual que é a relação entre a menopausa e a síndrome musculoesquelética? 47 milhões de mulheres entram na menopausa anualmente. Foi o que a gente viu lá naquele slide com os números. Os sintomas musculoesqueléticos são os mais prevalentes e os menos reconhecidos, em função da idade, porque a idade que essas mulheres têm são as idades mais idosas, esses sintomas musculoesqueléticos, né? Então, é dos 40 para frente. 70% das mulheres apresentarão sintomas musculoesqueléticos, sendo que 25% terão sintomas graves e incapacitantes.
E qual que é a ligação entre a menopausa e essas dores no corpo? O 17-beta-estradiol em baixo, ele aumenta a inflamação do corpo, ele predispõe ao enfraquecimento da musculatura, que é o que a gente chama de sarcopenia. Os músculos ficam menos capazes de se regenerar e de se proteger contra danos. Então, se ela se machuca, qualquer coisa, toda recuperação é mais difícil. E todos os tecidos são afetados, os ossos, tendões, cartilagem, ligamento, tecido adiposo, e não somente os músculos. E qual que é a indicação da terapia hormonal na menopausa? O uso de hormônios. São os sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calorões, os sintomas de secura vaginal, que atrapalha a relação sexual, é a vida dela, os sintomas urinários, geniturinários também, porque os tecidos do assoalho pélvico também sofrem com a queda do estrogênio, então vai melhorar esse sintoma, porque se a incontinência urinária dela é só por questão da falta de estrogênio, o estrogênio melhora esse sintoma urinário. Lembra que eu falei que é diferente, o sintoma urinário é um sintoma tardio da menopausa, mas quando ela tem precocemente, provavelmente ela já tinha de anos e não foi diagnosticado. E também é indicado na prevenção e tratamento da osteoporose, a terapia hormonal. E no hipoestrogenismo prematuro são aquelas mulheres que fazem menopausa antes de 40 anos, que é a menopausa precoce e a menopausa prematura. E o ator principal para entrar na menopausa é a queda do estrogênio. E o ator principal para tratamento, padrão ouro de tratamento, são os estrogênios. Tem mais de um, mas o mais comum é o estradiol. Só que é bom a gente lembrar que mulher que tem útero, ela vai usar o estradiol, o estrogênio que o médico indicar, que o principal é o estradiol. Mas ela tem que usar um progesterona para contrapor os efeitos de proliferação do endométrio que é produzido pelo estradiol, para prevenir o câncer de endométrio. Então, a mulher que tem útero, ela não pode usar o estrogênio isolado, ela tem que usar uma progesterona junto. As mulheres que têm somente secura vaginal, ela pode usar só um creme vaginal de estriol, que o estriol ele tem praticamente nenhum efeito sistêmico, ele é de uso local. Mas existem os estrogênios na forma de comprimido, existe ele de gel, existe ele de adesivo. Então, tem várias formulações aí, a indicação ela deve ser individualizada. Só que para usar estrogênio, o médico tem essa lista para poder avaliar de efeitos de situações clínicas que são contraindicadas à terapia hormonal na menopausa com os estrogênios. Sangramento vaginal inexplicado, doença hepática, câncer estrogênio dependente, como câncer de mama, por exemplo, antecedente pessoal de doença arterial coronariana, de eventos cardiovasculares, acidente vascular encefálico, tromboembolismo venoso, risco para efeitos tromboembólicos, porfiria, lúpus eritematoso sistêmico, história de trombose, meningioma e outras coisas que o médico precisa avaliar. Que o médico avalia, primeiro, as contraindicações do uso do estrogênio e também, às vezes, se ela tem alguma patologia de base, às vezes é por causa daquela patologia de base, ele tem que avaliar as situações específicas daquilo que a mulher tem. Por isso que terapia hormonal, ela deve ser individualizada. E quando que inicia a terapia hormonal da menopausa? A gente chama de janela de oportunidade, os primeiros 10 anos após o início da menopausa. Se a mulher não sabe quando foi a última menstruação dela, tem que ser, então, antes de 60 anos de idade. Porque acima de 60 anos de idade, se ela não souber a data de menstruação, aumenta o risco de eventos cardiovasculares também. E quando que vai parar o uso de terapia hormonal? Não existe na literatura uma duração máxima estabelecida, pré-estabelecida para isso. O que a gente faz é acompanhar a mulher. A mulher tem que fazer uma série de exames, inclusive mamografia, perfil lipídico, dosar colesterol, triglicérides, glicemia, hemograma, faz uma série de exames antes de entrar com a terapia hormonal e acompanha anualmente. E os exames são feitos também, anualmente, ou dependendo da periodicidade que o médico indicar para ela. E avalia se ela continua com sintomas, se precisa continuar ou não. Agora,
também avalia o risco. Se ela apresentar algum risco durante o período de uso da terapia hormonal, também tem que suspender a terapia hormonal. Mas existem aquelas mulheres que têm contraindicações ao uso da terapia hormonal, e tem aquelas mulheres que não querem usar hormônio, mas elas são sintomáticas. Elas têm, o principal sintoma, 80% das mulheres sentem os fogachos, os calorões. Ela tem necessidade de medicação. Então, nós temos os antidepressivos, que têm eficácia comprovada nos fogachos, naqueles calorões. Nós sabemos que o exercício físico, ele é um coadjuvante, que as mulheres que têm prática regular de atividade física, elas melhoram o bem-estar dela, diminui a ansiedade, o estresse, menos risco de depressão e ansiedade. Então, é muito importante. E a terapia cognitivo-comportamental também, que ajuda sobremaneira. Então, essa tela aqui mostra as práticas que devem ser estimuladas, que é o exercício aeróbico, a caminhada, o exercício de resistência. A Organização Mundial de Saúde preconiza, no mínimo, 150 minutos de exercícios físicos por semana, mas também incluir dentro desse tempo exercícios de resistência, que é a musculação. Yoga e meditação, a gente sabe também que, além da atividade física, essas práticas também ajudam muito para o bem-estar da pessoa, para o autoconhecimento, que é muito importante. Isso tudo facilita e dá para ela qualidade de vida. E a psicoterapia, que seria bom que todas nós fizéssemos, né? Uma coisa que eu achei interessante a gente colocar é sobre os hormônios bioidênticos manipulados e os implantes hormonais manipulados, colocado aí na mídia social como chip da beleza, com promessa de anti-envelhecimento e performance física. Porque isso está sendo muito falado, né, e com muitas controvérsias. Então, por isso que eu achei interessante a gente falar um pouquinho. O que são os hormônios bioidênticos? Hormônio bioidêntico, eles são cópias exatas dos hormônios que o nosso corpo produz, que é o estradiol, o estriol e a progesterona. Mas os hormônios bioidênticos manipulados, eles são divulgados como novas terapêuticas feitas de modo personalizado em farmácias de manipulação para tratar a menopausa. Mas o que é importante a gente saber, que é para ficar claro, é que os hormônios bioidênticos eles já existem há anos. Eles com várias dosagens, tipos de apresentação, são vendidos nas farmácias convencionais. Então, eles não, o manipulado aqui é colocado como novo, mas eles já existem há muitos anos. E quais são as preocupações em relação aos bioidênticos, hormônios bioidênticos manipulados? São as possíveis inconsistências na dosagem, no controle de qualidade, nas diferenças farmacocinéticas, que é o que o corpo faz com esse medicamento manipulado. Ou seja, como que o corpo absorve, como que o corpo metaboliza e como que o corpo distribui o medicamento no corpo. E não tem o mesmo controle de qualidade nas diversas farmácias de manipulação em todo o país. E essas questões não são só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Em relação aos implantes hormonais, eles são cápsulas ou pellets que são inseridos no tecido subcutâneo, debaixo da pele, por um trocáter. Tem uns que são absorvíveis, tem uns que tem que retirar. E eles podem diferir quanto à composição, a sua composição. Tem os que têm estradiol, ou tem mais de um hormônio, testosterona, gestrinona, androstenediona, ocitocina, osandrolona, nestorone e dihidrotestosterona. Que a gente vê mais falar de testosterona, gestrinona, esse nestorone aqui. E quais são as preocupações em relação aos implantes hormonais manipulados? As regras são menos rígidas para a fabricação, não há exigência de bula, dose e conteúdo de hormônio em cada implante não são bem estabelecidas, não há alerta ou descrição de informações básicas, aquilo que a gente lê nas bulas, sabe? O que eu preciso saber antes de tomar esse remédio, interação medicamentosa, não tem isso, essa exigência. Existe preocupação com danos ou riscos de superdosagem, ou muitos deles são sem indicação para terapia hormonal da menopausa. E tem poucos estudos clínicos sobre a terapia hormonal na menopausa com esses implantes manipulados. Os poucos estudos que tem, eles são com a testosterona, mas são estudos pequenos, observacionais,
e retrospectivos, com casuística de paciente pequena, não tem estudo de longo prazo, então não são estudos com evidência científica boa que dê segurança e que mostre eficácia. E existe um desconhecimento de efeitos de farmacocinética dos manipulados, ou seja, de como o organismo vai absorver, como ele vai metabolizar e como ele vai distribuir isso no corpo. Então, os hormônios bioidênticos manipulados e os implantes hormonais manipulados, frente à falta de estudos científicos que comprovem a segurança e as dúvidas em relação aos efeitos clínicos e potenciais riscos, até o momento, eles não são recomendados. Mas, gente, as entidades médicas, elas estão abertas para novas pesquisas, novas formulações, novas formas de administração de medicamentos que vão ajudar as mulheres. A questão é se se é eficaz e se é seguro. Então, não é que seja que existe uma barreira em relação a novas formas de usar medicamento, não. A questão é provar eficácia e segurança. Então, nós estamos caminhando para o final dessa apresentação. Eu fiz um resumo para a gente ver os pontos chaves, o que a gente precisa saber do que foi falado. O estrogênio é vital para a saúde da mulher e sua queda afeta o organismo de forma sistêmica. Na pós-menopausa, há um risco real de comprometimento cardiovascular e músculo-esquelético, do músculo dos ossos, e perda da qualidade de vida. A terapia hormonal com estrogênio é indicada para o tratamento dos sintomas do climatério, na ausência de contraindicações. E existe a janela de oportunidade, quando, quando indicada e iniciada no início do climatério, a terapia hormonal pode ajudar a prevenir os riscos cardiovasculares, pode minimizar os efeitos musculoesqueléticos. E a atividade física, além de proteger os ossos e músculos, é um pilar essencial para a saúde cardiovascular, manejo do peso e melhora da qualidade de vida. E o uso da terapia hormonal deve ser sempre individualizado e exige um rigoroso acompanhamento médico. Até o momento, os hormônios bioidênticos e implantes hormonais manipulados não são a conduta padrão e não são recomendados devido à falta de evidências científicas de segurança a longo prazo. Para aquelas que quiserem saber sobre as bases científicas, aqui estão as referências dessa apresentação utilizada. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma analogia com um símbolo forte da natureza. Forte, um símbolo de força e resiliência. Imagine uma grande árvore, com raízes profundas, um tronco forte, uma copa maravilhosa, flores e frutos. Imagine ao redor dessa árvore várias outras pequenas árvores que nasceram das sementes dessa grande árvore. Elas estão aí enraizando e crescendo. Mas essa grande árvore, durante a vida, ao longo dos anos, ela enfrentou muitas tempestades, muitas vendavais, os reveses da natureza, mas ela se mantém aí, firme e forte, serena, maternal como a própria natureza. Assim é a mulher no climatério, a mulher madura. A menopausa e o climatério vão muito além desses desafios clínicos. A mulher nessa fase, ela está no ápice do seu conhecimento, sabedoria e experiência. Como nós vimos, a informação, o conhecimento e a ciência a nosso favor, este não é o fim. É o início de um capítulo mais forte, saudável e ativo na sua vida. Que sejamos todas grandes árvores. Agora eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. E muito obrigada. A gente é que agradece, Ângela. Eu vi que tem algumas dúvidas aqui no chat. Bom, no início, no meio da apresentação,
apresentação perguntaram sobre qual medicamento indicado, então ao longo da apresentação a Ângela já respondeu, né? E também tem uma pergunta aqui se existe indicação da testosterona injetável. Não, a testosterona não é indicada. Ela só tem uma indicação da testosterona clínica, indicação clínica, que é mas esse mesmo é em gel, que é para o transtorno de desejo sexual hipoativo na pós-menopausa. Essa é a única indicação, sim, formal. É claro que, em casos isolados específicos, o médico vai avaliar alguma indicação, mas é injetável para tratamento da climatéria e menopausa, não. Tá. E quem teve câncer de intestino tem todos os sintomas, mas fez histerectomia aos 46. Não pode usar hormônio? O que usar? Não, para tratar sintoma de fogacho, se a pessoa não puder usar hormônio, que tem toda uma avaliação a ser feita, né? Existem os antidepressivos, que pode ser usado, porque as doses para tratar a depressão é uma, dose para tratar fogacho é outra, entendeu? Mas os medicamentos são antidepressivos, mas melhoram muito bem, tem uma excelente resposta. Tá, ok. E qual a relação da terapia hormonal e a hipertensão? É porque o hormônio, a falta de estrogênio, ele altera o endotélio dos vasos, predispõe a aterosclerose e inflamação no corpo. Isso altera toda a vascularização. Só que a hipertensão leve e controlada, ela pode usar terapia hormonal. Aí o médico vai avaliar qual a via de administração que é melhor, se é a oral ou se é a transdérmica. Mas ela pode usar, Tá certo. se for controlada, né? Se ela tiver, porque senão aumenta o risco dela ter eventos cardiovasculares, infarto, AVC, derrame, Ah, acidente vascular encefálico, trombose, vai predispor a outros problemas. entendi. Então, se a hipertensão não estiver controlada, a terapia hormonal pode aumentar o risco de eventos Ela cardiovasculares. pode aumentar, porque o hormônio ele não é isento de risco, só que o risco é controlado, Entendi. né? É por isso Então, que tem que ser bem acompanhado pelo por médico, isso né? é que não tem indicação de usar estrogênio depois de 60 anos de idade, a não ser que essa mulher após 60 anos, se ela, por exemplo, ela fez menopausa, última menstruação com 57, então ela pode, até 10 anos depois da menopausa, ela pode usar. Mas se ela não sabe quando foi a data da última menstruação dela, aí até 60 anos é o nosso limite. Entendi. Porque por isso que tem que ser individualizado. Porque o estrogênio também ele expõe a risco. Então, por isso a gente só usa o medicamento, uma coisa que é norma em qualquer área da medicina, é se os benefícios do medicamento são maiores do que o risco que o medicamento pode causar. Aí eu estou autorizada a prescrever. Se o risco for maior do que o benefício, aí não. Então, é por isso que, diante dessas condições clínicas, é caso a caso, é individualizar. E ver melhor via de administração, porque a gente tem muitas opções, né? Às vezes não pode um, mas pode outro. Entendi. Qual a diferença do anticoncepcional comum para esses medicamentos de reposição hormonal? Os medicamentos de reposição hormonal, eles não evitam gravidez, né? Eles só tratam esses sintomas climatéricos. Só que a mulher que está no climatério, que está mais de 40 anos e usa anticoncepcional, os anticoncepcionais têm estrogênio. Então, às vezes, ela não percebe que ela está no período de menopausa. Por isso que ela precisa de acompanhamento para saber a hora que ela vai entrar em menopausa, né? Porque também o anticoncepcional minimiza os sintomas do climatério. Mas eles não são indicados para tratamento dos sintomas do climatério e menopausa. Porque Certo. as doses são para bloqueio da função ovariana, né? Que é para Então, evitar o ovário não ovular, para a pessoa não engravidar. acho que a diferença importante, então, é nas dosagens, né? O efeito das Não, e o tipo de dosagens. hormônio também, né? Às vezes o tipo de hormônio. Tá certo. Tenho fibromialgia e percebi uma piora dos sintomas depois do início da menopausa. Sou hipertensa e diabética, 53 anos. Pode acontecer, porque somatiza, né, a falta de estrogênio com mais a patologia de base, as patologias de base. E as dores musculares, elas
Tem pessoas que já têm de genético ou intrínseco, né, daquela pessoa. Só que com o climatério vai agravar, Tá pode certo. agravar. Soube de um exame de farmácia que indica o início do climatério. Existe mesmo? Exame de farmácia? Olha, é o seguinte, que indica o quê? O início do climatério. Ah, tá. Não, o climatério não precisa de exame para te falar. Você fez 40 anos, você iniciou o climatério. A questão é o diagnóstico de menopausa, quando foi a última menstruação. Porque o climatério, se está em 40 anos, não precisa de exame, não, você já entrou. Sua idade determina. A questão é a menopausa. Em algumas situações, quando a gente precisa dosar para fazer o diagnóstico de menopausa, que às vezes a pessoa tirou útero, alguma coisa assim, que ela não menstrua, mas ela tem ovário, é dosar o FSH, sabe? Que é o hormônio que a gente dosa para saber se a pessoa, ele estando alto, aí a gente sabe que ela entrou em menopausa. Mas se a pessoa estiver, por exemplo, usando anticoncepcional, tem muitas mulheres que usam anticoncepcional. Acetato de hidroxiprogesterona trimestral, aquele de 3 meses, 150 miligramas, e ela está mais de 40 anos, quer dizer, um medicamento bom para evitar a gravidez, né? Como contraceptivo. Outros que usam pílulas mesmo, anticoncepcional oral combinado, depois de 40 anos, e a gente precisa saber. Então, essas mulheres, para a gente dosar, a gente tem, se for uma pílula oral combinada, que tem estrogênio e progesterona, a gente tem que esperar um mês sem pílula para dosar. Se for o acetato de medroxyprogesterona, por exemplo, que a gente aplica de 3 meses, o momento de dosar é antes da próxima aplicação. Ficou 3 meses sem usar, porque eles também podem alterar o perfil hormonal. Esse pode, não são todos. Então, assim, tem critérios, mas, ou seja, climatério não precisa de exame. Entrou 40 anos, você entrou nele. A menopausa, em algumas situações, eu posso ter essa necessidade. Essa necessidade. Um exemplo é esse, quando a mulher não tem o útero, mas tem o ovário. Mas, em geral, eu não preciso, porque ela parou de menstruar tem um ano, aí eu já sei que ela entrou em menopausa. Agora, se ela está em uso de anticoncepcional, faz isso que eu te falei. São situações Uhum. que a gente tem. Entendi. Ficou claro? É, ficou claro. É, quais os antidepressivos que são utilizados para o tratamento dos sintomas do climatério? Tem alguns, né? A paroxetina é um dos que mais utilizado, mas sertralina pode ser, tem uns outros também. Aí vai depender muito, mas a paroxetina é o que é mais utilizado. Mas as doses para tratamento de sintoma do climatério, que é os sintomas vasomotores, que é, a maioria das pessoas, 80% das mulheres tem a sintoma vasomotor, que é o que incomoda demais, né? É, a paroxetina ela funciona muito bem. E eu queria chamar a atenção a isso. Aí eu me dei um lapso aqui agora. É, a paroxetina é diferente, é isso, é a dosagem. A dosagem para tratar depressão, pacientes que têm síndromes depressivas, ansiedade, outras coisas, é uma. A dosagem para tratar fogacho é outra, entendeu? São doses Entendi. mais baixas. Entendi. Sempre é bem individualizada a É, avaliação. Vamos lá. Por que a gordura geralmente fixa na barriga? pois é a inflamação que acontece nos tecidos que influencia também o tecido adiposo, o processo inflamatório geral. Agora eu vou te falar uma coisa, eu exatamente por quê, que é, eu não sei, mas existe o padrão, o perfil andrógeno. A mulher fica, ela tem aquele padrão ginecóide que no climatério ela deixa de ter. E isso aí eu nunca encontrei uma explicação que realmente me satisfizesse, não, sabe? O que coloca sempre é a questão do processo inflamatório global que dá no corpo e o comprometimento dos vasos, que chega a dar inflamação e aterosclerose nos vasos. É como se o vaso tem uma questão do que a gente chama lá do óxido nítrico, que ele produz uma vasodilatação. E o estrogênio parece que atua nesse óxido nítrico e diminui, faz com que ocorra vasoconstrição. Então, que predispõe a esses eventos em cascata no organismo.
inclusive afetando tecido adiposo. Nós temos mais 4 perguntas aqui, 3 no chat e mais uma que eu recebi aqui pelo WhatsApp. Tem algum exame laboratorial que sinaliza a proximidade da menopausa? Porque o diagnóstico é clínico, né? Mas existe Uhum. algum exame que pode sinalizar? O exame é o FSH, só que não é fidedigno. Quando a gente tem dúvida, que a gente pede por algum motivo, que aquela paciente você precisa pedir, você pede FSH, mas ela está nessa fase de pré-menopausa, você tem que dosar de novo com 4 a 6 semanas, porque ele pode oscilar o tempo todo. Por isso que a mulher menstrua irregular, que o hormônio ele fica irregular. Então, você pode dosar, ela te dá uma dosagem de menopausa, o FSH está mais alto, mas ela não está ainda. Pode ser só um momento que dosou que ele estava alto. Então tem que dosar daí a 4, 6 semanas, repetir para ver se é isso mesmo. Então, eles não são muito confiáveis, não. Mas assim, se precisar, há situações que pode ser necessário, aí tem que dosar e repetir daí um tempo para confirmar. E falar com ela para se prevenir se ela tiver com medo de engravidar, porque não é comum, mas pode acontecer, né? Era isso que eu ia perguntar também. É. Mas vamos lá. O uso do DIU hormonal ajuda nesse processo da transição menopausal? O DIU hormonal ele ajuda no seguinte: se você estiver usando o DIU de levonorgestrel, né? Dispositivo intrauterino de levonorgestrel, é, aí você está usando para evitar gravidez, mas você entra em menopausa nesse meio tempo e você está com ele, aí se você está com fogacho, aí você vai usar o estrogênio, você já via que o seu médico te indicar, pode ser oral, pode ser transdérmica, pode ser gel. E o DIU, e você tem útero, você precisa usar progesterona, então você não precisa tomar progesterona. O DIU faz o efeito. Mas não é o DIU que trata o seu sintoma do climatério. Quem trata é o estrogênio. Mas lembra que eu disse que quem tem útero precisa, se for usar a terapia hormonal, tem que usar estrogênio ou progesterona, porque o estrogênio faz proliferar o endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero que descama quando a gente não engravida e faz a menstruação, desce a menstruação. Então, o estrogênio faz proliferar. Só que proliferando, existe o risco de câncer do endométrio, tem que usar progesterona. Então, essa progesterona pode ser oral, ela pode ser, tem ela vaginal também, e de comprimido vaginal, e pode ser o DIU também, de levonorgestrel, porque o levonorgestrel do DIU hormonal é uma progesterona. Ficou claro? Uhum. Qual a sua opinião sobre o uso do Dilmirena para as 40 a mais? O DIU menina tem muitas indicações, ele é muito bom. Dentro da indicação que ele tem muitas indicações, né? Várias indicações. Então, assim, tendo indicação, ele é muito bacana, muito bom. Agora a pergunta que eu recebi pelo WhatsApp. A mulher, eu acho que você já até já comentou um Mas pouquinho. só uma coisa em relação ao DIU. Ah, O que não pode é as mulheres colocar o DIU e nunca mais voltar ao médico. Quem usa DIU, ela precisa de acompanhamento. É isso que... Porque as complicações surgem quando não tem acompanhamento. então sempre tem que ter um acompanhamento, É, né? terapia hormonal também. Não existe paciente que usa terapia hormonal e some do médico, não. É exame antes de iniciar, exame durante todo o processo. Inclusive para monitorar a melhora, né? Ajustar a dose. Porque não é porque eu vou te dar uma dose agora imediata que você vai ficar boa. Você precisa de voltar, e geralmente quando a gente inicia, com 60 dias, a gente pede para voltar já para avaliar como é que está o efeito. Se precisa ajustar a dose, se aquele medicamento está bom ou não, porque a pessoa pode ficar boa, só que tem que voltar. Então, tem que sempre lembrar disso. E anualmente, mesmo que estiver ótima, maravilhosa, tem que voltar, porque tem que fazer os exames todos para poder. Porque o estrogênio tem riscos, como eu disse. Então, tem que avaliar esses risco-benefício o tempo todo. Tá certo. A mulher que tirou o útero, ela sente os mesmos sintomas da menopausa? Se ela tirar o útero, só o útero, deixar os ovários, ela só não vai menstruar, mas os ovários estão funcionando, né? Então ela vai sentir todos os sintomas, ela só não vai ter regularidade menstrual porque ela não tem útero para poder jogar o sangue para fora, porque ela não tem útero. Mas os sintomas ela pode ter, fogacho, essas coisas, só não vai ter regularidade menstrual. Agora, se ela tirar para histerectomia, que ela tirar útero ou ovário, dependendo da idade que ela tirar esse útero e esse ovário,
ela, se for abaixo de 45 anos, ela tem indicação formal de uso de terapia hormonal, a menos que ela tenha contraindicação formal ao uso da terapia hormonal. Porque os efeitos da falta de estrogênio muito nova são deletérios do ponto de vista, tem muito risco, aumenta risco cardiovascular e musculoesquelético. E osteoporose, fratura. No futuro, porque Entendi. ela vai ficar muitos anos. Porque, gente, nós vivemos aproximadamente 30 anos, a expectativa de vida hoje da mulher tem em torno de 76 anos. O climatério senta com 40, 50, 60, 70. Você foi viver até 80 anos, você entrou em menopausa com 49. Você vai viver 30 anos ainda depois da menopausa, no auge da sua vida. É só você imaginar. Tô com 61, né? A gente é muito ativa hoje, todo mundo, né? A gente trabalha, a gente faz um monte de coisa. Você já tem muita experiência, já estudou muito. Então é a hora que você está usufruindo daquilo que você construiu. Então você tem que ficar bem, porque tem Com muita vida pela certeza. frente ainda. É. Bom, deixa eu ver. Apareceram mais três perguntas aqui. Eu vou ler e aí a gente encerra. Você pode comentar a respeito dos fitoestrógenos, por gentileza? Os fito-hormônios, fitoestrógeno, eu tinha até colocado no slide, sabe? Até depois eu ver. Eles existem, já foram muito usados. Eu já usei muito no início da minha carreira, quando era mais nova, que era muito falado, muito propagado. Mas hoje a gente sabe que os quadros agudos, ele não melhora. E todas as vezes, os estudos mostram, já tem hoje, né, que para esses quadros mais agudos, ele não tem um benefício. Pode ser que tenha algum benefício, depois que ela sai do quadro agudo, mas aquilo que realmente incomoda o paciente, ele não melhora. Então, eu já usei muito, até esqueci o nome agora, como é que chama? Isoflavona, né? A gente usava isso antigamente, mas o que eu observava é que poucas pessoas tinham resposta boa acerca dos sintomas de fogacho, principalmente. Elas reclamavam muito, eu acabava tendo que dar outro medicamento, porque tinha mulheres que não queriam usar hormônio também, né? Tem aquelas que não podem, tem aquelas que não querem, e tem que ser respeitado. Mas pode usar, mas assim, garantia de melhora não tem muito, não. Certo. Os fogachos podem durar quanto tempo após a menopausa? 20 a 30% das mulheres pode permanecer com os fogachos de 7,4 anos até 10 anos. Na diretriz brasileira fala que elas podem ficar permanecer com fogacho mais ou menos 20 a 30% até 10 anos após a menopausa. Na diretriz da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, fala até 7,4 anos. Então, de 7 a 10 anos após a menopausa. Isso assim, 20 a 30% das mulheres. A maioria tende a parar com os fogachos, cessar os fogachos bem antes. Mas, antigamente, quando eu formei, a gente falava que 20% das mulheres, que era o que era dos estudos na ocasião, muitos anos atrás, né, gente? Que 20% das mulheres permaneceriam com fogaço até o final da vida, até morrer. Mas por quê? A expectativa de vida era menor. Hoje a gente está vivendo muito, a expectativa de vida hoje ela aumentou muito, então as mulheres vivem mais hoje, né? A gente pode ver, né? Você pega uma mulher antigamente de 50 anos, muitos anos atrás, e hoje você colocar uma mulher de 50 anos hoje, você vê que tem muita diferença de qualidade de vida, a medicina mudou muito, muitos avanços. Hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né? Muitas coisas melhores, muitas coisas que não são tão boas, igual antigamente também, elas eram mais sacrificadas em muitos aspectos em relação a nós, né? Então, isso tudo influencia na sua vida, seu bem-estar. É verdade. Então a gente tem grandes chances aí de passar pelos fogachos e ainda ter vida pela frente. Vai passar. Porque hoje a gente está vivendo mais. É, Então, tem no máximo 10 anos. Então, pode considerar no máximo 10 anos, 20 a 30% das mulheres vão ficar com fogacho até 10 anos. Mas a gente vai ficar com fogacho sim. Ela pode tratar e não ter, tá? Só que o tratamento só funciona enquanto você está usando o remédio. Parou de usar o remédio, volta. Se tiver que voltar, volta. tá certo. E por fim,
existe um medo ou estigma em relação ao uso da reposição hormonal, visto que, quando bem prescrito, não causa prejuízo à saúde. Como é que você percebe aí esse medo? Porque tem situações que tem contraindicação, mas tem situações que o uso é seguro, né? E mesmo assim existe um certo medo. O que que você pensa disso? É medir risco-benefício. Como que você está vivendo hoje? Entendeu? Eu penso que o hormônio, antigamente eu dava um exemplo assim, não sei se vai ajudar aqui. Você tem duas árvores, uma pequenininha, duas árvores do mesmo tamanho. Tem uma que você põe adubo, cuida, água todo dia, então ela cresce, floresce, vira aquela copa bonita. E a outra você nem mete, deixa ela para lá. Então ela fica toda esmilinguida. Então, qual que você prefere, sabe? Você viver e florescer bem ou viver murcha, sem nada, com pouca qualidade de vida? Então, porque o hormônio, a nossa questão sempre era sempre o câncer, porque até pouco tempo atrás a gente via a ginecologia, o climatério e menopausa só como uma ausência de fertilidade. Parou de funcionar e não vai engravidar mais. Hoje a gente vê o climatério e menopausa com outro olhar. Hoje não é só questão de fertilidade, é muito além da fertilidade. É qualidade de vida, é síndrome musculoesquelética, é sistema cardiovascular tudo envolvido, que antes a gente não atentava para isso. Hoje o olhar para o climatério ele não é só questão de fertilidade. Então, o hormônio ele é muito bem-vindo se for melhorar a sua qualidade de vida. Mas os médicos estão aí, os exames estão aí, a ciência é a nosso favor para poder todo ano estar vigiando se tiver alguma contraindicação no decorrer do uso, para o uso. É por isso que a gente faz ultrassom de controle para ver endométrio, mamografia para ver se não está tendo nada, entendeu? Então, eu sou a favor de, se tem sintoma do climatério, e se vai ser benéfico para mim e minha qualidade de vida ficar boa, o ideal é enfrentar, usar. Porque melhora muito. Gente, ter secura vaginal na hora de ter relação não tem coisa pior. É. Você sair correndo, fazer xixi na calça por causa de atrofia, ficar perdendo urina, urgência urinária, não é bom, entendeu? Então, eu acho que qualidade de vida impacta até no seu emocional, diminui a sua ansiedade, diminui o seu estresse, te deixa mais empoderada. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que tem evidência suficiente aí para cada uma de nós avaliar junto com o médico, né, que acompanha sobre para colocar na balança aí o benefício e o risco, porque a gente não pode esquecer também que a falta da reposição também traz risco, né? Então a gente É. tem que pesar tudo. Em questão de outra coisa, as mulheres hoje, nessa idade, acima de 40 anos, todo mundo trabalhando. Muito, e é a fase que ela está, às vezes, começando assim, está no auge da sua capacidade laboral, de trabalho. É que elas já terminaram seus estudos, a maioria delas, ou já atingiram uma posição no trabalho diferenciada, ou já tem assim uma certa estabilidade, ou já está começando a construir coisas novas, às vezes está começando de novo, fazendo mestrado, doutorado, outras coisas, já fez alguma outra parte da vida. Então, assim, você tem que ter, se você não tiver qualidade de vida, não estiver feliz com você mesma, qualidade de vida, gente, a gente está feliz com a gente mesma, né? Isso Uhum. é o físico, porque você não faz nada sem seu corpo. Musculatura, você tem que treinar, fazer força, exercício de resistência, musculação, fazer atividade física aeróbica. Porque você tem que levantar e sentar da cadeira. Para você levantar da cadeira e sentar da cadeira, você precisa de músculo. Então, igual aquele estudo que eu mostrei lá, que não foi a maioria dos sintomas, a prevalência alta de dores no corpo, mas na hora que eles foram avaliar o que mais impactava o trabalho, a maior queixa dela, primeiro os sintomas psicológicos e depois eram os sintomas dores no corpo. Então, assim, você fica feliz com dor no corpo, ansiosa, deprimida, você não fica feliz, né? Então, É. eu acho que a qualidade de vida, ela não é só você ter uma condição financeira boa, tá, do jeito que você quer financeiramente. Eu acho que isso aí é o menor dos problemas, embora seja importante. Mas você se sentir bem consigo mesma, tudo rende. Tudo rende. Aí fica mais fácil até para manter, né? Talvez
Você quer comentar mais alguma coisa? Mais alguma coisa, Ângela? Olha, eu só quero, assim, dizer o tanto que eu estou agradecida, sabe? Eu gostei muito de preparar essa apresentação. Eu tenho muito prazer em preparar essas apresentações, porque eu acho que é um dos nossos papéis, né? É de ser com promoção da saúde. Antes da prevenção vem a promoção. E esse tema climatério ele não é só para quem está em 40 anos para frente, não. Ele é para qualquer pessoa jovem. Porque já tem até muitos estudos que mostram, gente, mulher que faz atividade física a vida inteira, que tem esses hábitos mais saudáveis, elas tendem a chegar no climatério mais equilibradas, melhores, sabe? Então, eu acho que essa informação, ela não pode ser na hora que a pessoa já está lá cheia de sintomas. É verdade. Essa informação ela tem que vir antes. É promoção de saúde. Porque é muito mais fácil a gente fazer promoção de saúde, prevenção, do que a gente tratar problemas que poderiam ter sido evitados, né? E hoje a gente sabe que todo envolve, tudo envolve, o nosso organismo ele é todo conectado. É igual uma estação de trem de metrô, um mapa. Vamos supor que o cérebro seja o centro da cidade, e cada bairro é um órgão seu, do seu corpo, ligado com o cérebro. Então, deixou de ser aquela ginecologia que a gente restringe só o ovário, parou de menstruar, parou a fertilidade. Não, nosso ovário está conectado com o cérebro, o seu cérebro está conectado com suas pernas, está conectado com todo o seu organismo, com o seu coração, com tudo quanto há. Então é isso que a gente tem que ter, ficar aberto para isso, e entender essa dinâmica toda e cuidar melhor da gente mesmo, né? Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer, assim, imensamente. E a você, Josi, sabe? E eu te parabenizo pelo seu empenho e pela escolha do tema, por ter ouvidos para acolher, né? E acho isso muito importante, né? Você acolher as expectativas das servidoras também, isso é muito bacana. E aí é que a gente constrói todo um saber e todo um. Ah, faz um acolhimento bacana, né, com todo mundo. Ah, com certeza. E nós merecemos, né? Nós mulheres aí que fazemos as coisas acontecerem no trabalho. Então É, tá, obrigada, Ângela. Obrigada também, pessoal, a todos que puderam participar, mesmo que não tenha sido por todo o tempo da apresentação, mas eu achei muito bacana a participação de vocês. E em breve espero aí já disponibilizar a apresentação para todos que tiverem interesse de ver ou assistir de novo, né? Ah, deixa eu ver de novo, deixa eu lembrar como é que foi aquela parte. Vai ficar disponível para assistir de novo também. Então tá, gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. obrigada. Tchau, gente.